Bom, então vamos lá começar, não é? Viu? Eu vou pedir inicialmente só para o professor Luiz ou o professor Guilherme explicar novamente, resumidamente, assim, o que é o beletrismo, que estou estudando isso aqui ainda, é um conteúdo meio chatinho, maçante de se ver, mas importante no estudo da gramática, certo? Certo. Bom, beletrismo eu conheci várias formas. Que eu me lembre, o professor Noguet usa esse termo para criticar um movimento que tem se desenvolvido desde o Renascimento, né? Que eu me lembre, comecei a ver isso no Da Arte do Belo, e é o discípulo dele, o Daniel Scherer, acho que não é bem discípulo, mas um professor amigo dele, também diz que desde o Renascimento eles começaram a tratar o latim como algo puramente estético, né? Tirando a perspectiva espiritual dele, como se fosse algo bonito, simplesmente, sem uma profundidade maior do que isso. Então, beletrismo seria isso, esse foco na parte estética, na poesia, deixando de lado a parte mais profunda, a parte espiritual, a parte filosófica. Seria também, no caso, um enfoque na gramática das novas línguas que iam surgindo, né? Do italiano, do Dante, o português, de Luiz Vaz de Camões. Seria um problema a gramática começar a ser baseada na visão dos literatos, não na visão dos historiadores e dos filólogos, correto? E, O a professor meu Nogueira. ver, a meu ver, isso causa um problema, por quê? Por mais que sejam grandes homens, com grandes virtudes, com grandes valores morais, todos cometemos erros. E, às vezes, um gosto particular, não, isso aqui no latim eu não gosto tanto, então na língua que eu estou fazendo aqui, inconscientemente eu vou tirar. Eu creio que essa visão de um pouco de separar da estrutura que já vinha sendo estabelecida por uns 1000 anos e querer inovar a partir dali, o Erasmo na orelha de todo mundo falando que era para mudar, isso causou um problema bem grave, na minha opinião, porque de fato, uns cento e tantos anos depois, a gente chega lá na época de Lutero, já era difícil encontrar uma boa parte da população sabendo um latim para conseguir ler, por exemplo, a Bíblia. Exatamente. Não sei se o professor Luiz quer fazer um comentário aí nesse ponto. Não, pode continuar. Certo. Isso que o Isaac disse é muito importante porque esse beletrismo, claro que não foi a causa principal, mas preparou o caminho para a reforma de Lutero, né? Esse foco na linguagem, em criar algo novo, algo separado do que a igreja então fazia. Isso daí é visto até mesmo do ponto de vista do campo filosófico. Na obra O Elogio da Loucura, por exemplo, é visível o desprezo de Erasmo por toda a tradição escolástica, consequentemente pelo latim medieval, né? Por isso essa tentativa de um latim puro, de resgatar um latim pagão, não tem outro termo para dizer. E aí a gente vai prosseguindo, chega lá em Lutero, causa um estrago todo em relação à língua, aparentemente traduz a primeira versão do alemão para o latim, mas se eu não me engano, acho que foi o padre Wander citou, era a 33ª ou 34ª edição a dele, então já tinham várias outras bíblias já traduzidas na época. O problema foi esse que o senhor citou, esse gosto de querer inovar, mudar a seu bel prazer. Esses dias eu estive lendo uns trechos retirados de umas cartas dele, dos livros que ele foi retirando da Bíblia. E assim, chega a ser espantoso, porque ele vai falando do Apocalipse, do livro de Ruth, carta de São Tiago. Só conheci o que ele dizia da carta de São Tiago, do restante eu não tinha Uma acesso. carta de palha? É uma carta de palha. Não é, não é recomendável, né, professor? Não é algo muito legal de se fazer. Pois é, e ele só não tirou mais livros da Bíblia pela pressão popular, porque eles já eram consagrados, porque ele, por exemplo, questionava a canonicidade de Apocalipse, que é até irônico, já que os protestantes gostam tanto do livro de Apocalipse, por pouco que ele não é tirado da Bíblia deles. E aí é curioso que, assim, quando eu não gostava da gramática, como um brasileiro mediano, brasileiro comum, que odiava a gramática e a língua portuguesa,
Eu olhava para trás e falava assim, beleza, o problema de sempre da história foi a ganância do homem, querer sempre mais dinheiro, foi isso que gerou tudo quando foi guerra. Que também é a visão mediana, acho que de todo mundo hoje, né? Não só do brasileiro. Quando a gente começa a ver um pouquinho mais, já não é só a ganância. A gente fala assim, opa, foi um problema de mentiras, né? A história foi contada errado. Mas para a história ser contada errado, de uma forma que ninguém suspeite, você tem que criar uma narrativa e para isso você tem que estudar a língua muito bem. E assim, eu fiz até uma publicação, acho que uma das minhas primeiras publicações assim abertas foi justamente sobre como o alemão é extremamente manipulável, não é? Meu tio tá falando assim, não, porque é um negócio fora de série. Você muda uma letra no alemão, a palavra significava um, passa a significar 300, mudou tudo. Enquanto que no latim você tinha um ponto fixo de origem, mudando uma letra, mas ainda não sai daquele ponto específico. Exatamente. E o Luiz sabe muito melhor que eu, o professor Olavo de Carvalho comenta, até citando o exemplo do alemão, não é, professor? Alemão para ele é língua de duende. É língua para você conversar com duende. O Olavo fala que algumas filosofias só poderiam ter sido escritas em alemão. Essas coisas malucas que eles criaram só podia ter vindo da língua alemã. Assim, não dá para você encaixar isso um negócio no latim, aquele negócio assim. Não dá para você encaixar em outras línguas. A forma de pensar fica muito diferente. Chega a ser engraçado que boa parte dos problemas pós-Lutero veio de lá também, né? Se não Vem, todos. vem, sim. Chega a ser curioso. E aí depois, conforme o tempo foi passando, é incrível pensar como os revolucionários franceses sabiam tanto do latim a ponto de publicar as coisas em latim e conseguir passar a perna em todo mundo ao mesmo tempo. Assim, como eu falei, precisa ter um olhar gramatical, um olhar de vocabulário muito grande para fazer essas coisas, porque tem que ter muita perspicácia. E é algo que nós, infelizmente, não temos. Pois é, hoje em dia não sei se existe alguma pessoa profundamente conhecedora do latim, pelo menos assim no meio acadêmico amplo. Não falo aqui do meio católico, mas de uma dessas grandes universidades. O Luiz também pode complementar, mas acredito que eles têm um foco quase que completo do método natural e, portanto, a parte mais profunda da gramática deve passar desapercebida por eles. E passando pelo método natural, se a pessoa não ter grande força, ela acaba cansando. Porque, por exemplo, eu ainda tenho aulas de inglês pelo método natural. E o inglês já é muito cansativo pelo método natural. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou entregar Virgílio para a pessoa, a primeira vez que a pessoa está vendo, e querer que ela fique 5 anos naquilo? É extremamente complicado. Tanto é que esse livro que eu citei aqui do senhor Frederico Lourenço, o senhor já leu, eu presumo, né? Ele cita que na hora que eu li isso, eu falei assim, meu Deus, eu tô fazendo isso faz 5 anos, tô repassando e não sabia que era desse jeito. O método britânico de Oxford. Você apresentar uma gradação contínua, você mesclar a gramática da língua natal da pessoa com a língua latina, não querer pegar uma pessoa que não sabe nadar e tacar no Oceano Pacífico para ela se virar e chegar na costa. Interessante. Eu não sei se recentemente eu li uma coisa do professor Falcon em que ele disse que o senhor Frederico Lourenço é um verdadeiro representante do método clássico. É um método gramatical mesmo. Como ele diz, não tem nada de método natural, ali é método gramatical. Só que eu não sei se o termo que o professor Noguet utilizou para gramática é o mesmo que o Falcon fala, né? Eu teria que talvez ler mais profundamente o livro lá dele e ver a perspectiva histórica do que era utilizado antes e depois para verificar o que, que o professor Noguet está falando. É Noguet, né, que fala assim? Acho que sim. Não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho alguns amigos que moram em Londrina, que é engraçado que boa parte desses influenciadores católicos hoje é da região de Londrina, né? Então, por exemplo,
Eu tenho alguns amigos que moram lá. Então, às vezes é costumeiro você ligar para a pessoa e a pessoa fala assim: não, porque a gente tava lá falando com o Bernardo Kister. Pera, mas o Bernardo. Ele veio almoçar aqui em casa semana passada. Ou fala assim: não, porque o Padre Paulo foi lá esse dia atrás, confessei com ele. Pera, o Padre Paulo. Ele foi lá semana passada também e tal. Chega assim, a pessoa fala com uma naturalidade e a gente parece que é questão de outro mundo. A gente olha para essas pessoas e literalmente parece algo de outro mundo, né? Mas, de fato, eu comecei a ler o livro do Frederico Lourenço e falei assim, meu Deus, tem um mundo incrível aqui dentro. É algo mais... Parece um livro literato mesmo. Não um livro tão acadêmico, tão maçante em relação ao estudo, mas algo um pouco mais literato, um pouco até poético, eu arrisco dizer. E nós vamos seguindo essa Revolução Francesa. Fez todo o estrago que fez, estragou a língua, latim já não era mais a língua universal. Vamos agradecer a Napoleão por isso. Virou francês. Eu achei engraçado que o Frederico também, ele comentou que o francês surgiu de um latim mal falado. Eu dei risada disso na hora. O francês é um latim com sotaque apenas, um latim mal falado que foi mudando ao longo do tempo. Eu já tinha ouvido essa piada antes, mas eu achava que era puramente piada, não sabia que era algo levado a sério. E aí, chega a ser um pouco dolorido até pensar que esse desrespeito todo com a língua, em comparação, por exemplo, a 200 anos, vamos pegar século XIX, perdão, vamos pegar século XIX, Revolução Industrial, exemplo de Dom Bosco. É incrível pensar que a maneira como as pessoas conversavam com Dom Bosco, pessoas céticas, ateias, da maçonaria e tal, da maneira como elas se relacionavam, seria o que hoje nós chamaríamos de culto. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, onde que a gente está chegando? Há 200 anos era um desrespeito total. Se fosse para um bispo, seria excomungado. Hoje a gente chama isso de culto. E pensar que faz tudo parte de uma longa desconstrução que foi acontecendo aos poucos. Sem dúvida, isso vemos até mesmo no francês e no russo. Eu não sou um profundo conhecedor dessas duas línguas, mas pelo pouco que eu vi, os estudiosos da história de ambas, do francês e do russo, repito, percebem que tem uma queda muito grande após as revoluções, Revolução Francesa e Revolução Russa, que antes elas eram línguas muito mais complexas, mais polidas, e depois elas ficaram muito pobres, perderam vocabulário, ficaram vulgares mesmo em alguns aspectos. Então, a língua muitas vezes, ou sempre, reflete a situação de um povo, de uma cultura. Sim, e... São Perdão, pode falar. duas evidências que eu saiba do desenvolvimento a partir da língua e como as pessoas melhoram a partir disso. É uma citada pelo professor Falcon, dentro daquela palestra lá, o latim não é uma língua, em que ele diz como Carlos Magno pediu ao seu grande padre da época, o grande monge da época, para que educasse o povo. E ele também se educasse, porque Carlos Magno acreditava que o seu povo tinha uma moral baixa, era um povo de bárbaros, porque não tinha estudo. E precisava desse estudo. Então, ele pediu, agora, olha, perdão, eu tentei lembrar de manhã esse nome, acho que é por causa disso que fechou na cabeça, não estou lembrando, mas eu acho que é Alduino, né? Alcuino. Alcuino. Eu sabia que estava errado. Alcuino. Então, ele desenvolveu ali a educação francesa, que fez florescer quase tudo, né, na história pela França, né? E a França até hoje, querendo ou não, é uma grande referência em educação, mas tudo de bom por um tempo saiu de lá primeiro. Ele coloca dessa forma, né? Também você tem, agora me fugiu uma referência
nessa questão do estudo, mas a gente vê isso, essa degradação da língua, muito no português também. Nós perdemos uma pessoa da conjugação. Ninguém conjuga mais em segunda pessoa. Não. Ninguém ama mais alguém, né? Eu amo você, não te amo. E ninguém percebe o absurdo disso, né? Uma vez eu lembro de uma postagem do Olavo nisso. Falei assim, o pessoal da Folha escreve, eu amo você. Aí eu garanto que metade das pessoas, a maioria das pessoas que lê isso não vê a piada que ele tá fazendo ali. Quer dizer, como você pode amar uma pessoa a qual você não trata pessoalmente, é na segunda pessoa. A segunda pessoa serve para isso. Eu estou falando com vós. Né? Diretamente contigo, não é? Isso. Então, como você pode amar alguém que está, uma terceira pessoa que muitas vezes você está falando não conhece, né? Não faz muito sentido. Você seria para isso, né? O mesmo, pensar que boa parte dos brasileiros hoje não leram, ou então não querem, ou se tentarem ler, não vão entender quase nada de Machado de Assis, é algo doído. O pessoal que os meus professores que estudam, eles dizem que já tiveram dificuldade com o Padre Antônio Vieira no começo, até aperfeiçoar o melhor estudo do latim, etc. Eles demoraram até a compreensão do Padre Antônio Vieira, que é mais antigo, né? Sim, sim. Uhum. E é curioso pensar que lá a missa em latim, a Igreja Católica, ela teve o zelo e o cuidado de levar o latim vulgar, então catequizar o povo para ele falar direito, não falar um latim feio, mas ao mesmo tempo não elevá-lo ao nível do latim de Cícero. Deixar o latim de Cícero só para aquela segunda parte da Santa Missa reservada entre sacerdote e Deus. Quando eu estudei isso, eu achei fenomenal, porque, por exemplo, imaginar hoje que haja dois níveis de língua portuguesa, que haja um português mediano, culto, e um português ainda mais elevado, que seria reservado para relações políticas, seria algo impensável hoje. Quem dirá, então, algo entre relação entre Deus e homem na língua portuguesa? Então, pensar nessa importância do latim é algo que realmente é difícil das pessoas entenderem hoje por falta de preparo. Eu mesmo custei a entender, eu não queria. Minha mãe acho que ficou uns bons meses, filho, vamos estudar. Não quero, não vou, e fim de história. Até que eu ouvi essa palestra que o senhor citou, do professor Rafael Falcon, perdão, professor Rafael Falcon. E tem um momento ali que ele fala que um homem que não sabe latim não é um homem civilizado. Na época, eu lembro que eu estava sentado no sofá assim, eu até arrumei a postura e falei assim, como? Poderia repetir? Aí, de fato, ele repetiu a frase e decorreu em cima dessa frase uma boa parte da palestra. Aí eu saí dali e falei assim, é melhor começar. Correr atrás do prejuízo. Pois é. E até mesmo a igreja, que era um baluarte disso, acabou perdendo ou esquecendo a importância do latim. Não sei se vocês se recordam de um documento pouco lembrado chamado Veterum Sapientiae, do Papa João XXIII. O nome não me é estranho. Então, o Vaticano II depois tem alguns documentos que falam do latim, embora abrindo brecha já para o vernáculo, mas Veterum Sapientiae é o último documento, já Papa João XXIII, que fala que o latim tem que ser a língua da igreja, tem que ser a língua da missa, e até mesmo pede para que ele seja restaurado. Então, se esse documento for seguido, até mesmo as aulas nos seminários deveriam ser em latim. O problema é que quando o Papa João XXIII fez o documento, tentaram implementar, muitos bispos já progressistas se recusaram, levaram isso para o Papa, isso é narrado no livro Iota Unum do Romano Américo. Então levaram isso para o Papa, falaram, não estão querendo implementar. E ele disse, tudo bem, então, não tem problema. Ele não quis obrigar a implementação desse documento que restaurava o uso do latim. Isso antes do concílio. Às vezes eu fico pensando o que falta faria
Um papa como Urbano, que convocou as cruzadas. Eu fico pensando o que um papa desse faria no século passado, ou faria hoje. Tanta coisa que teria acontecido. Algum de Pois é. vocês pode me corrigir se essa for alguma referência de alguma palestra ou coisa que eu li. E vocês souberem quem falou isso, vocês podem dizer. Mas eu tenho a impressão, se não foi ninguém, então eu tô pensando, realmente, foi eu que meditei isso, mas eu não lembro. Pensa tanta coisa. O, Me parece que como o latim, ele perde seu sentido dentro de uma educação, ele perde o seu sentido, né, em todos os seus gamas, quer dizer, como diz o professor Falcão, ele é só uma língua, né? Quando você está ali naquela altura, perto do concílio, ou mesmo, como o professor Guilherme falou, mesmo com João 23 falando tais coisas, é como eu acredito que para os bispos cardeais de sua época não fazia muito sentido o latim mais. É como eles perderam toda a gama de possibilidades que o latim era capaz de abarcar culturalmente, filosoficamente e no seu estudo lógico próprio, né? Até o estudo do latim ele decaiu na forma de apresentar esse estudo, né? E você vai cada vez menos tendo menos referências dessas pessoas. Acho que o professor Falcão também comenta que foi um decamento às vezes muito rápido, já não se sabia mais por que estudava tanto latim e tanta literatura latina. O professor, o mestre, só sabia uma coisa, ele tinha a impressão que ele tinha ficado mais inteligente, e que como o mestre dele tinha ensinado, então ele ensinava o resto. Então, Algo obrigatório. Só é, isso. então tem aqueles movimentos de desconstrução, vamos reformar aqui, reformar ali. É necessário tirar acho que assim, para mim é uma consequência disso, eles acabarem tirando o latim. Confirma isso uma frase do professor Donato, que eu conheci, ele teve uma conversa com o professor Felipe, lá do Instituto Borborema, que dá latim lá, e ele falou para o professor Felipe que foi assim que começou a decaída. Falei assim, é muito bom restaurar o latim. Foi assim que a igreja começou a sua decaída. Tirou o latim, o negócio começou a decair cada vez mais. Então era necessário. Além do fato de que, quando eu estava estudando a Revolução Francesa, pelos livros do padre Alfredo Sainz, não sei se os senhores conhecem, ele foi um jesuíta argentino, está vivo ainda, está bem velhinho hoje. Ele cita um dos pensadores católicos, Louis de Bonald, não sei se os senhores conhecem, que ele cita um pedaço, uma das reflexões sobre a Constituição. Eu acho que foi Louis de Bonald ou Edmund Burke, foi um desses dois. Que se um povo precisa ter uma Constituição escrita para seguir a lei, então esse povo já tem uma decadência moral muito alta. Mesma coisa se dá pela gramática. Se um povo precisa ter um livro físico para conferir ali se o que ele está falando está certo, então a língua já está muito feia, está? E aí eu fico pensando, beleza, mas há 1000 anos lá com o beletrismo, as pessoas não precisavam de livros. Hoje, elas precisam e ainda não querem. O estrago que o marxismo causou foi tão grande que hoje está pior do que há 1000 anos, muitíssimo pior. Ninguém se entende mais. Se falar uma palavra, a palavra muda de significado de acordo com a esfera que você está falando. Por exemplo, É eu falo um, é um caráter emocional, né? sim, vira jogo de sentimentalismo. Eu tava conversando com os amigos meus e falei assim, não, já pensou se eu falo a seguinte frase para vocês assim, eu quero ter uma mulher, muitos filhos e só eu trabalhar, que ela fique em casa. Se eu falo isso num grupo católico tradicional, beleza, nada normal, né, perdão, nada de errado nisso. Se eu vou e falo isso na rua, no ambiente público, se eu falo isso, às vezes até dentro da igreja, para quem não é tradicional assim, pronto, já viram me chamar de machista, de misógino, de retrógrado, de tudo que for possível me chamarem, sendo que eu falei a mesma coisa, eu não mudei nada. A capacidade de abstração é extremamente avassaladora, a diferença entre essas duas esferas.
E você sabe que, infelizmente, até no meio mais tradicional, ainda é uma reação emocional, né? Enquanto você não está buscando o estudo, você vai acabar tendo essa reação emocional. Quer dizer, você fica feliz, ai, olha, o Isaac, tão novinho, né? Já pensando nessas coisas. A reação vai ser da senhorinha da igreja, né? Que fica muito feliz de saber disso daí, né? Não vai ter. A gente tem que. Assim, eu sempre penso que não pode levar nem muito pro lado sentimentalista, como o senhor está dizendo, e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não ficar muito racionalista. Senão a gente vai ficar brincando de iluminista aqui, um iluminista católico. Não ia ser algo muito legal, ia fazer um estrago pior, eu acho. É sem dúvida, o que Santo Tomás e Aristóteles dizem, a justa medida, nem Sim, excesso nem deficiência. a justa medida entre tudo. E aí vem o nosso querido Karl Marx, alemão, escrevendo em alemão, vai, publica um negócio desses que eu diria que se fosse publicado antes, quando a cristandade era mais forte, muito provavelmente o livro seria queimado, estaria no índex de livros proibidos e ele seria preso. Tenho uma leve impressão de que essas coisas aconteceriam. Mas como não daria para ele publicar antes por conta da linha cronológica das ideias, então acabou que resultou no que deu. E a perda de sentido, como o professor Luiz falou, eu acho que a perda de sentido, tem uma impressão, a perda de sentido é ainda pior do que não estudar o latim, porque falar de estudar latim hoje é a mesma coisa em relação à música. Você chega no músico da igreja e fala assim, viu, esse tipo de música aqui não é o mais apropriado para tocar numa missa. Assim, acaba atrapalhando. Ele não vai te dar a mínima. É só mais uma música, não tem problema nenhum nisso. É só mais uma música. Esse é só dá uma desvalorização tão grande que acaba chegando ao nível do desrespeito bárbaro, aquilo que Chesterton fala no Homem Eterno, quando uma pessoa, um homem moderno, ele olha para o cavalo que foi domado e fala, é só um cavalo, o que ele está fazendo ali é a mesma coisa que o bárbaro fazia com a igreja católica, é só um símbolo, é só uma igreja, não tem problema queimar. Não tem por que destruir, é só uma língua, é só uma música. Esse é o problema da perda da tradição, né? As pessoas. É um problema educacional, isso, né? Quando você. Existiam certas coisas que eram passado de mestre a discípulo, você vai rompendo esse tipo de coisa com o advento principalmente do humanismo, né? Você até mantém isso por um tempo, né? Mas quando é meio que não é isso, né? Mas só podia usar como figura, né? É meio que o estudo saiu de dentro dos mosteiros, de dentro das catedrais, das escolas catedrais, de dentro da escolástica, quando saiu de lá se perdeu. Parece que enquanto Só, estava ali dentro, estava seguro, sabe? Tava tendo desenvolvimento, uma hora tinha um que se perdia, mas voltava, um vinha para cá, mas vinha de volta, mas a partir do momento que faz, fica para fora, fica fora do castelo, né? Castelo interior, fica as pestes vão cuidando, né? eu acho que hoje, se nós voltássemos a estudar dentro das catedrais, como era feito na Idade Média, eu acho que a turma não ia nem prestar atenção, ia ficar só olhando assim para a catedral. Perdida, assim, meu Deus do céu, onde é muito lindo isso aqui, não ia pensar, isso chega a ser engraçado, pensar que há 1000 anos uma catedral como a de Notre Dame era uma igreja comum, era natural para eles, e para a gente é algo que nos tira o fôlego, nos remete ao céu mesmo. Bom, eu acho que nossa conversa foi muito frutífera, agradeço a aceitação dos senhores em relação ao convite. Foi muito boa a nossa conversa. Eu vou ter que ir parando por aqui, infelizmente, porque se deixássemos, nós poderíamos seguir conversando por muito tempo. Mas, de novo, agradeço que os senhores aceitaram o meu convite e que essas conversas possam se repetir ao longo do tempo. Claro.
Uhum. Isso, né? Eu gostaria. Perdão, pode falar. Não, não, eu ia só depois comentar. Eu já conversei com o Guilherme sobre isso, fiquei muito curioso saber como foi o seu processo de estudo e por Meu onde que processo, você passou, o que que você já estudou. Eu vejo que já leu muita coisa, então ele foi, o meu queria. processo de estudos foi um pouco engraçado, na verdade. Eu dou risada de mim mesmo ainda, porque na quinta série, quarta, quinta série, por ali, eu era o aluno mais dedicado da turma. E é engraçado, eu dou muita risada disso hoje. Eu era o aluno mais dedicado da turma, mas eu não gostava de estudar. Só para ter o nível das escolas. Eu não gostava de Sério. estudar, estudava o necessário. Sim, E aí, quando eu comecei mesmo a estudar a doutrina católica, foi um baque. Passei realmente a ter o gosto pelo estudo, mas gostaria de ser como na minha cabeça, não tinha ainda noção de tempo, diferença entre gerações e tal. Eu queria apenas ser um católico que fizesse bem os seus deveres, fosse um santo, sim, mas não na área do estudo. Não nessa área. Um santo, aspas, normal, entendeu? E aí vimos essa palestra do professor Rafael Falcon, comecei a estudar latim. Meu professor, inclusive, ele estava aqui em casa esses dias, ele passou por aqui. Ele é de Cascavel, mas ele é natural de Mantova, lá na Itália. Ele está morando no Brasil aqui faz uns anos. E aí começamos a estudar latim. Muito bem, maravilha. E muitas vezes ele ia trazendo para as aulas de latim algo que eu acho inevitável, que é um pouco da tradição, de acordo com aquilo que você está estudando. Um pouco da tradição de Roma, um pouco da tradição da Igreja Católica, um pouco da tradição da língua. E aquilo foi atiçando a minha curiosidade. Como bom sanguíneo, a curiosidade foi crescendo. E aí eu falei assim, não, mas essa história é legal pra caramba, vou estudar história. Nós já tínhamos livros de história em casa, mas nunca tinha parado para ler. Comecei uma vez, detestei, não quero mais isso aqui. Aí aconteceu isso, passei a estudar história. Quando eu cheguei ali, mais ou menos, no Renascimento, na parte do Renascimento, isso há uns 2 anos, eu falei assim, não dá para estudar a história da igreja sem estudar como a filosofia da igreja funciona. É uma coisa que, para mim, foi uma surpresa para mim, mas hoje eu vejo um negócio que é óbvio. Não dá para estudar a história da igreja sem ver como as filosofias vão mudando. E aí foi crescendo meu estudo por filosofia. Estudei principalmente por esses livros que já tratavam da filosofia. Esse livro de história que eu citei, do Padre Alfredo. Eles trazem a história e, ao mesmo tempo, um pouco da filosofia vigente na época. Passei a me interessar por literatura em geral, assisti os cursos do Padre Paulo ainda mais. Aí chegou o momento. Minha mãe falou assim, viu, isso é ano passado. Ano passado não, perdão, há 3 anos, estou confundindo aqui. Aconteceu uma conversa ali entre eu e alguns amigos que eu citei o Senhor dos Anéis. O professor Guilherme, a gente já conversou muito sobre o Senhor dos Anéis, na verdade. E ele falou assim, viu, eu não entendo nada de Senhor dos Anéis, mas tenho curiosidade. Você não podia explicar para mim isso que você está falando? Porque eu citei o Padre Paulo. Ele falou assim, me explica resumido aí para mim. Tem que ser tudo certo, mas marca uma hora para a gente conversar e você explica para mim. Aí uns amigos meus falaram assim, não, a gente quer também, vamos marcar uma reunião? Vamos. Marcamos na sexta-feira, que dava, era bom para todo mundo, marcamos. Disso, marcamos toda sexta-feira, ficou marcado toda sexta-feira se a gente reunia para ver Senhor dos Anéis, estudar um pouco. Eu vi o conteúdo do Padre Paulo antes, vi um pouco do livro antes e a gente se reunia na sexta para tratar sobre. E dessa reunião de amigos surgiu o Clube de Literatura, como eu falo hoje. Assim, teve seus altos e baixos. Hoje nós estamos seguindo a linha de pelo Guilherme Freire, no curso iniciando nos clássicos. Terminamos agora a ortodoxia. E aí eu digo que esse pedaço, iniciar o clube de literatura, ajudou muito por quê? Por mais que eu já tivesse uma responsabilidade, uma maturidade um pouco acima da média das crianças da minha idade na época, eu ainda era muito imaturo. Quando eu assumi essa responsabilidade, eu falei assim, bom, eu vou estudar direito porque não quero passar uma falsa imagem do que a coisa é. Então vamos estudar direito para não passar vergonha e fazer as coisas certas. E passei a estudar com mais afinco. Nisso,
cresceu ainda mais a ponto de eu pegar São Tomás de Aquino para consultar, ver se aquilo estava certo, estudar filosofia, não livros próprios da filosofia clássica, mas às vezes pegar algum teminha, dar uma olhada naquilo. Foi mais ou menos isso, minha jornada. E eu brinco que eu comecei isso com o latim. Porque se eu não tivesse começado a estudar latim, o meu professor não teria me contado essas tradições, não teria atiçado minha curiosidade, que não teria feito eu ir atrás da história. Resumidamente, assim, foi isso. Tudo como Excelente. pelo latim. Luiz, pode continuar. Não, é só elogiar, que excelente. Muito bom. Achei impressionante e muito bom. E são os professores do Instituto Borborema que dizem que, de fato, tem que começar pelo latim, para depois, bem mais para frente, se a pessoa tiver, né, aptidão, ela chegar a ler, por exemplo, um Santo Agostinho, um Santo Tomás, ou não seria assim? É assim mesmo. A gente pode desenvolver esses raciocínios melhor depois, né? Porque, por exemplo, o que o Falcão faz no curso dele? Ele vai dar latim. E só latim, né? Aí você vai ter, ou, por exemplo, o que o Borborema fez? Ele pegou a ideia do Francisco Corsim de não só estudar os poemas, mas também estudar prosa, para o que você fazer o quê? Você desenvolver o imaginário, essa cultura, esse interesse, essa questão que você falou até do Senhor dos Anéis, que hoje, infelizmente, até em alguns meios católicos não quer se falar por, sei lá, medo de quê, né? Mas dessa profundidade, assim, que se tem em certas literaturas como essa de Tolkien e outras anteriores, porque você precisa fazer esse imaginar e trazer isso e fazer isso uma espécie de filme na sua cabeça. Quem falou por muito tempo disso foi o Olavo, de você estudar literatura e ter várias imagens na cabeça antes da filosofia. E aí, óbvio que tanto o Falcon quanto o Borborema e outros vão verificar a mesma coisa, que o trívio, o quadrívio vinha antes da filosofia, né? E dentro do trívio, a gramática era o estudo de literatura, era o estudo dessas figurinhas, né? Dessas imagens, dessas coisas que vão trazer essa gama de experiências, é uma gama de experiências humanas que você vai tendo, né? É como se você já tivesse a experiência daquilo que ou o poema ou a literatura trata. E aquela experiência humana se crava na sua alma como se preparasse para algo que você fosse sofrer ou te desse uma certa maturidade por causa da própria experiência. E assim, há uns 2 anos, não sei se os senhores acompanham o trabalho da Brasil Paralelo, ela lançou aulas sobre o que Lewis, Chesterton e Tolkien discorreram sobre o imaginário, a importância de formar um bom imaginário. Sim. E é exatamente isso que o senhor falou, não adianta absolutamente nada eu querer chegar lá na filosofia se o banco de dados aqui da minha cabeça está vazio. Por exemplo, depois quando eu fui ler Ortodoxia, vi o Padre Paulo explicando, vi Guilherme Freire explicando, isso fica ainda mais claro. Você tem que ir lá para a criança apresentar conto de fada, fazer ela entender as virtudes que estão ali dentro, fazer a imaginação quase que correr solta. Correr solta, mas ainda assim com o pezinho no chão. Depois você faz tudo isso, você vai lá e fala assim, não, agora vamos aprofundar, você já está pronto. Isso. O Olavo falava que pensar filosofia sem você ter essas figuras é ter uma úlcera, né? Porque é como se você quisesse ter uma digestão de algo sem ter comida dentro. Aí a pessoa vai virando parafuso, né? Olha os Tem, alemães aí, fizeram isso. não, ou eles leram muita literatura e se encantaram demais pelo duende, né? Talvez, Conversar, talvez também. porque uma das coisas que eu percebo que o Borborema parece que faz diferente para as crianças é assim, para nós, não sei como que, acho que para você também, Isaac, mas para nós é muito difícil ler, não é muito difícil ler Machado de Assis e perceber que existe mesquinharia e problemas e fazer uma abstração para aquilo, né?
né? Você separar as coisas. Parece que para a criança não é tão fácil, né? Então a criança ela vai criando um imaginário e ela precisa de pontos heróicos, né? Feitos heróicos. Foi difícil quando um professor, eu estava tendo aula de literatura extra com um professor, e um dos livros que eram para se ler era o Brás Cubas, do Machado. Eu li o livro, eu tenho ele em casa e, por incrível que pareça, eu não lembro onde que ele está guardado. Depois eu tenho que dar uma vasculhada. E, assim, é um livro importante porque eu consegui uma edição, se eu não me engano, da década de 20. Então, é um negócio precioso, que eu gosto de ter ele aqui. Rapaz. É um livrinho antigo. Eu quero encontrar ele de novo. E eu lembro que eu era menor, isso faz acho que uns, sei lá, 3 ou 4 anos, talvez mais. Eu ia lendo, eu falei assim, mas como é que passa pela cabeça de uma pessoa escrever essas coisas horrorosas que estão escritas aqui? Eu não entendia. Assim, Machado de Assis, um homem tão culto, ficar escrevendo mesquinharia dessa, mas tudo bem, vou continuar com a história. E aí, assim, as coisas marcam a mente de uma criança muito, muito fácil, é muito fácil marcar a memória da criança. E aí, todos esses anos eu fiquei pensando, agora, mais ou menos, nesses últimos 6 meses, eu acho que foi virando a chave, nossa, então era isso que ele estava querendo falar. Era mais ou menos nisso aqui que ele estava se referindo. Quantos anos você tá, Isaac? 16? 15. 15. Acho que já tá chegando a idade para ir debatendo com o maior problema brasileiro, né? O auto-engano. O Machado de Assis, nesse sentido, ele é muito bom. Depois eu posso fazer um comentário, eu fiz isso numa palestra recente lá no colégio, sobre as experiências com as literaturas de Machado de Assis, através da formação do Borborema, né? Como vai sendo uma experiência muito reveladora, óbvio, da sociedade brasileira, mas muito pessoal também. Aí fica mais fácil até de ler esses mais longos de prosa, que nem Memórias Póstumas, Dom Casmurro, entre outros, e vai ficando mais claro o que Machado queria fazer, né? Mas fica difícil, eu creio, assim. Mas continuando meu raciocínio desse problema, faço uma suposição aqui. Digamos que essas pessoas se edificaram com essas literaturas culturais mais baixas na Alemanha. Sim. Essas fábulas, porque até, por exemplo, vou fazer uma referência que eu acredito que seja desse jeito, o tal dos irmãos Grimm lá. Eu creio que sejam tradições alemãs, né? Eu acho que é boa parte. E aí é um História dele. negócio, diz que era um negócio pior do que eles tratam, né? Era muito tenebroso. Sim, pensar, por exemplo, essas histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, ser tratada, você está contando isso para uma criança que mora Sim. a 150 quilômetros da cidade mais próxima, à noite, numa casa de ripa de madeira com uma vela acesa. Então, assim, eu acho que não deve ter feito bom para a cabeça desse povo, entendeu? Uma coisa eu acho que era o que era feito, ou que de alguma forma fosse feito nas grandes catedrais, né? Segundo o professor Falcon, era sempre dada aquela primeira parte e já colocava-se a Eneida ou outros livros de grandes latinos, assim, né? De grandes feitos épicos, quer dizer, virtudes. Você já vai tendo, né? O povo cantava, na época da Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia, né? Então, era isso que tinha dentro da alma deles. Penso eu acho que os alemães acabaram cultivando muito mesmo esses duendes, hein? Acabaram acreditando. E, assim, É uma suposição, né? Pode ser que eu tenha errado aqui, mas é um pouco que eu sei. eu estava conversando com outro amigo meu que é triste pensar que, por exemplo, a Alemanha pós-Renascimento e pós-Lutero decaiu, eu acho, talvez junto ali à França disputando quem decai mais, eu acho. Porque, assim, a cultura da Alemanha, de fato, eu sempre admirei a cultura alemã. É algo muito bonito. Por exemplo, língua de doentes, é uma língua de doentes, mas eu tenho interesse em aprender no futuro. E a arquitetura é muito bela, a cultura é muito bela, as histórias são meio malucas, mas também são muito bonitas, entendeu? Pensar nos cavaleiros teutônicos da época, a cultura lá é a tradicional mesmo, o medievo, a cultura inteira do medievo foi muito bonita, né? Temos que concordar. Sem dúvida. E ela tem influência alemã ou germânica, que é algo mais abrangente. E o próprio Tolkien, ele se inspira muito na cultura germânica,
Porque os anglo-saxões também vieram da Alemanha e da Dinamarca, então, de certo modo, é também algo alemão. E isso que dá aquele ar trágico, aquele ar solene ao Senhor dos Anéis. É muito parecido, por exemplo, com o Crepúsculo dos Deuses, com Ragnarok, ou seja, aquela ideia, o mundo vai acabar, os elfos vão ter que abandonar esse mundo, o mundo está deixando de ser maravilhoso, mas temos que aceitar isso, é um sacrifício, já que na cultura germânica, né, até mesmo os deuses deles estão fadados a perecer. Sim. No Ragnarok. Então, tem uma coisa até proto-cristã, talvez, eu não sei, algo que eles lembram de Adão, que é essa ideia de você aceitar o seu fado, por assim dizer, ou seja, o seu destino, talvez, não seja a palavra certa, mas a sua cruz. O cristianismo diz sua cruz. É algo que nós podemos levar para a vida, aceitar que a gente tem problema, o problema não vai embora e a gente tem que ir bola para frente. Mais ou menos nesse sentido que você está falando. Exato, igual ficando com um anel e empreendendo a missão dele. Exatamente. Eu sempre, assim, me falam de cultura alemã. Quando falam de Alemanha, a primeira coisa que vem na cabeça, infelizmente, são esses pensadores, é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas quando falam de cultura germânica, a primeira coisa que vem na cabeça, lá vem Carlos Magno, vem Felden. Felden representa muito bem a cultura alemã. O Tolkien conseguiu colocar a cultura germânica nos Rohirrim de uma maneira tremendamente fantástica. No sentido de que, beleza, vai todo mundo morrer? Vai, mas vamos morrer fazendo o que é certo. Acabou aqui. Exatamente, a própria ideia do anel, corrija-me se eu estiver enganado, mas que eu me lembro é inspirada no ciclo do Anel dos Nibelungo, não é? Que é um anel mágico amaldiçoado. Ah, eu não lembro agora o nome da história, mas é esse aí mesmo. A história chama isso mesmo, Anel dos Nibelungos. História, como eu falei, meio maluca, mas tem muita coisa boa por trás. É isso aí, concordo plenamente. Refiz meu pensamento. Bom, agora sim, oficializando, vamos ter que encerrar por aqui hoje, mas foi uma conversa muito boa. Fazia tempo que não conversava desse jeito com os senhores, faz muito tempo que eu não os vejo. E como eu falei, que elas possam se repetir. Quem sabe um dia tomando um café, tomando um Claro, café, algo assim, tá bem? sim. Gostaria só de encerrar com uma Ave Maria e agradecer muito a presença dos senhores, tá bem? Ave Amém. Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor Senhor. é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para os senhores, uma boa noite e novamente muito obrigado por terem aceitado o convite, tá bem?